Vez que você tiver a oportunidade de estar adorando o Senhor, adore Ele mesmo em espírito e verdade, e o Senhor fará de você um grande homem e uma grande mulher de Deus. Amém? Você que trouxe a tua espada, abra comigo em nome de Jesus no livro do Marcos, livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Conforme você for achando, vai se colocando de pé em nome de Jesus. Marcos 9, 14. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que és que discutis com ele? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu o apanhe, despedaça, e a ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Diga, não puderam. Diga, não puderam. E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ainda traze-no aqui. E trouxeram-lhe, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: Desde a infância. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Soberano Pai, Deus de poder, Deus de glória, Pai, Deus de maravilha. Nesse exato momento, Deus, que adentramos, Senhor, mais uma vez, Pai, na Tua presença. Eu quero, Pai, primeiramente, Pai, te agradecer, te louvar, te bendizer, meu Deus, por tudo aquilo, Pai, que já foi ministrado, tudo aquilo, Pai, que já foi falado, Pai, neste lugar. Mas eu quero, Pai, pedir para Ti, Pai, nesta noite, neste momento, meu Deus, que o Senhor possa tomar, Pai, meus lábios, que o Senhor possa, Pai, tomar o meu coração, a minha alma, a minha mente, Pai, nesse exato momento, para que o meu eu, Pai, caia por terra, que o meu eu, Pai, despedaça, que o meu eu, Pai, diminua, Pai, mas que a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, ela venha, Pai, sobre este lugar, Pai, com mais intensidade de glória. Pai, envia, Pai, Teus anjos, arcanjos, querubins, serafins sobre este lugar. Envia, Pai, a doce presença para o Teu Espírito Santo. Pai amado, eu quero pedir para Ti, Pai amado, porque a terra, Pai, já foi preparada, mas se por acaso, Senhor, ainda, Pai amado, alguém neste lugar, que ainda, Pai amado, não está com o teu coração, Pai, preparado para ouvir a Tua palavra, Deus, prepara, Pai, nesta noite. Tira, Pai, todo impedimento, meu Deus, tira, Pai, toda amarração do inferno, porque, Senhor, Pai amado, Senhor, eu creio, Senhor, que a Tua palavra, Pai, não há de se perder, porque tudo aquilo, Pai, que o Senhor falar, Senhor, vai ter, Pai, resultado, vai ter crescimento, e toda obra do inferno seja repreendida, seja desfeita, seja quebrada pelo poder, que no nome de Jesus. E Cristo diz, amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, a palavra que nós acabamos de ler nesse exato momento, no livro de Marcos, capítulo 9, vai contar a respeito de um jovem que a Bíblia não relata o seu nome. A Bíblia vai tratar apenas que era um jovem lunático. A Bíblia agora vai começar a narrar essa história, que diz as Escrituras que agora Jesus havia descido já do Monte das Transfigurações, após Jesus ter um encontro com os discípulos, após ter um encontro com Deus, com o Espírito Santo, e sair daquele lugar revestido, sair daquele lugar cheio da glória de Deus, aonde os discípulos se ficaram maravilhados por aquilo que eles viram, quando viram Jesus descendo daquele Monte das Transfigurações. A Bíblia diz, meu amado, minha amada, que agora Jesus está descendo com os teus discípulos, e os teus discípulos ali, todos eles radiantes, contentes, felizes,
porque aquilo que eles acabaram de ver é uma grande manifestação da glória de Deus. Eles viram algo, meu amado, minha amada, que aos seus olhos nunca eles tinham visto, jamais eles tinham visto aquilo que eles puderam contemplar naquele monte das transfigurações. E a Bíblia diz agora, meu amado, minha amada, que essa história vai acontecer logo em seguida, porque diz a palavra do Senhor que aonde Jesus estava, havia sempre uma grande multidão. Aonde Jesus estava, sempre havia pessoas que corriam, que queriam estar ao lado de Jesus. Como era bom estar do lado de Jesus, como era bom poder ouvir as palavras de Jesus, como era bom poder tentar tocar em Jesus, como era bom apenas tentar chegar perto dele, sentir o seu cheiro, tocar nas suas orlas, ou apenas ouvir a sua voz, porque a Bíblia diz que aonde ele estava, sempre havia pessoas que estavam ali para o adorar, pessoas que estavam ali para tocar, pessoas que estavam ali para dizer para ele, se abrir para ele, porque sabiam que ele era o mestre, reconhecia que ele era o Messias. Muitos que ali estavam também estavam apenas para ser telespectadores. Muitos ali estavam, meu amado, minha amada, como muitas pessoas que ao ver uma grande multidão parada nas ruas, sempre para também para ver o que está acontecendo. Também não era diferente no tempo de Jesus, aonde Jesus estava. Sempre havia grandes multidões. Eu acredito que havia muitas pessoas que também estavam ali como curioso para saber quem era esse tal de Jesus. Mas a Bíblia agora vai narrar para nós, meu amado, minha amada, que logo toda aquela multidão vendo ali ficou espantada, e todos eles começaram a correr e começaram a saudar o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, que conhece a todos, ele agora ele para no meio da sua caminhada. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus parou. Olha para o outro, diga assim: Jesus parou. Porque, meu amado, minha amada, nós entendemos que quando Jesus para é porque ele quer fazer algo acontecer. A Bíblia diz que agora havia um grande arruaça, pessoas falando, comentários, e no meio de tanta multidão, você imagina só, no meio de tantas pessoas, porque quando nós se tratamos de multidão, não quer dizer que é 10, 20, 30 pessoas, é muitas pessoas, mais de 1000 pessoas. A Bíblia diz que agora havia uma grande multidão. Pessoas estavam espantadas, pessoas comentando, mas Jesus que tudo vê, Jesus que tudo conhece, Jesus, meu amado e minha amada, que mesmo que a gente muitas vezes percebemos, que nós vamos ler as suas escrituras, nós vamos ver que às vezes as pessoas não estavam nem falando com ele, mas ele que era um Deus que sonda, um Deus que esquadrilha, ele agora resolve parar. E quando ele para, eu acredito que aquela multidão também parava com ele. E quem sabe naquele momento que ele parou, muitas pessoas aproveitavam para tocar nele. Quem sabe muitas pessoas aproveitavam para ali começar a falar com ele. Mas Jesus, quando ele parava, meu amado, minha amada, ele tinha aquele momento especial. Porque quando ele parava, era porque ele tinha que realizar algo na vida de uma pessoa. Olha para o teu irmão e diga assim: eu tenho uma boa notícia para você nesta noite, meu amado. Olha para o outro e diga assim: eu tenho uma boa notícia para dar para você nesta noite, meu amado. Fala assim: porque eu sou porta-voz de Deus. Diga para ele. Mas diga ao profeta: eu sou porta-voz de Deus, meu amado. Ele me deixou como testemunha neste lugar na terra. Diga para ele assim: Deus parou nesta noite, porque Ele está te contemplando neste lugar nesta noite. Ele parou foi por causa de você. Ele não parou por causa das pessoas que estão lá fora. Ele não parou, meu amado, minha amada, para ver a Copa. Ele não parou para ver as pessoas que estão lá fora. Mas Ele parou para você. Ele parou para você. E quando Ele parar, meu amado, minha amada, é porque algo vai acontecer na tua história, porque Ele vai realizar algo na tua vida. E a Bíblia diz que agora os escribas estavam discutindo juntamente com os discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que agora um da multidão, diga um da multidão, um homem sai agora da multidão e vai em direção ao Senhor Jesus Cristo. Aquele homem agora ele sai do meio da multidão e ele vai agora ter um encontro com Jesus. Aquele homem agora começa a dar uns passos para que pudesse se tornar realidade aquilo que ele estava buscando, mas que há muito tempo ele não achava. O homem que agora já estava ali na sua casa, já estava ali juntamente com a sua parentela, com seus amigos, cansado
de viver aquela vida que ele vivia, mas agora ele vai começar a ter uma coragem, agora ele vai tomar uma coragem, quando ele ouve dizer que Jesus está passando por aquele lugar, ele agora sai do comodismo, ele agora sai da tua casa, e ele vai ao encontro de Jesus, porque ele sabia, porque ele entendia que aquele homem que ali estava podia mudar a história dele. Ele tinha uma convicção no teu coração, que aquele homem que estava passando não era qualquer um, mas era aquele que podia mudar a tua vida, mudar a tua história, aquele que poderia dar um passo na situação que ele estava vivendo. Mas aquele homem agora, ele tem que ter entendimento espiritual, para viver o milagre, ele tem que sair da multidão. Olha para o teu irmão e diga assim: para viver milagre, meu irmão, tem que sair da multidão. Porque, meu amado e amada, Deus agora, ele entende que quando nós estamos na multidão, então muitas vezes, meu amado, nós estamos envolvidos pela multidão, as nossas vozes, meu irmão, as pessoas não conseguem ouvir, porque a multidão é grande, e as vozes, quando elas começam uma com a outra, fica difícil você diferenciar quem é quem no meio da multidão. Mas aquele homem agora, ele toma uma decisão, quando aquela multidão está ali conversando, quando aqueles escribas estão conversando, mas agora ele sai do meio da multidão, e ele se apresenta no meio de Jesus. Ou seja, meu amado, minha amada, o que Deus está dizendo para dizer para você, nesse exato momento, Deus, ele tem visto, decanta a palavra chave o teu esforço, ele tem visto a tua atitude nesta noite, só pelo fato de você sair da multidão de problema, da multidão de dificuldade, da multidão que está te ocasionando. Nesta noite ele resolveu parar tudo para te abençoar nesta noite. Ele resolveu parar tudo, meu amado e amada, porque você saiu da multidão e se apresentou diante dos olhos de Deus. Aquele homem agora, meu amado e minha amada, ele vai se apresentar para Jesus. Coisa gostosa é quando você entra na presença de Jesus. Coisa gostosa é quando Deus ele olha para você, quando você sai daquele conformismo, quando você sai, meu amado e amada, daquele momento que parece que está te prendendo, te segurando, te retendo, e você toma aquela coragem, aquele posicionamento, e começa então a se colocar na presença de Deus. Não tem coisas melhores neste mundo, não tem coisas que Deus mais se agrada, quando alguém se coloca na presença dEle, quando alguém, meu amado e minha amada, não olha as dificuldades, não olha as barreiras, não fica chorando, não fica lamentando, não fica questionando. O que Deus mais ama, o que Deus mais adora, meu amado, minha amada, é quando verdadeiramente você sai da multidão, quando você sai de trás daquilo que está te impedindo, e você se coloca na presença dEle. Quando você se apresenta para Ele, ou seja, quando você se identifica quem você é. Aquele homem agora, meu amado, minha amada, ele sai, ele rompe toda a dificuldade, porque havia muitas pessoas comentando, havia pessoas correndo, havia pessoas brigando, mas aquele homem agora se apresenta, ele tem ali, decanta na bracheva aquele momento, que agora ele fala assim: agora é a hora, agora é o momento de me apresentar para este homem, porque esse homem, meu amado e amada, antes de tudo, ele havia tido um encontro com os discípulos de Jesus. Este pai, antes de chegar em Jesus, quem sabe, ele agora vai pegar um atalho, porque agora ele vê os seus discípulos, vê os seus apóstolos do seu lado. E quem sabe quando você está, quem sabe, meu amado, minha amada, é a mesma coisa para você ter uma ideia. É a mesma coisa quando você vai pegar uma pessoa grande aqui na terra, aqui conhecida. Imagine quando você vai lá no Mundial do Valdomiro e você quer falar com ele, mas quando você chegar e ver aquela multidão de pessoas, aí você fala assim: nossa, muita gente para chegar até aquele homem, eu vou chegar até os obreiros dele que é mais fácil. Quem sabe a primeira atitude deste pai foi isso: é mais fácil agora eu chegar nos obreiros dele, nos pastores deles, auxiliares, do que chegar lá no Valdomiro, porque a multidão é grande. É mais fácil eu chegar no pastor, no auxiliar, no obreiro, no diácono dessa igreja, do que chegar nele, porque lá até chegar nele é muito difícil. Olha quantas pessoas estão lá, então eu vou falar para esses obreiros. Aquele homem agora, ele tinha entendimento que era melhor então primeiramente buscar apoio, buscar ajuda nos seus discípulos, porque ele entendia que era dificultoso chegar até Jesus Cristo. Mas agora ele vai ter um encontro com os seus discípulos, e ele expõe os problemas dele para os seus discípulos, ele mostra para os discípulos de Jesus o teu problema, ele apresenta o teu problema para os teus discípulos, mas os teus discípulos não puderam fazer nada. Diga: não puderam fazer nada. Olha para o teu irmão e diga assim: não puderam fazer nada. Existe coisa, meu amado, minha amada, que nós temos que entender. Existem situações da nossa vida que não adianta você falar para o pastor, não adianta você falar para o evangelista,
evangelista, não adianta você falar para um obreiro, para um diácono. Muitas das vezes, meu amado, existem situações da nossa vida que nós temos que entender que não há homem nessa terra que vai resolver o meu problema, nem o teu problema. Existem situações que ainda estão demorando para ser resolvida, porque, meu amado, muitas vezes nós perdemos tempo falando, questionando, levando nosso problema para pessoas erradas, enquanto todavia o meu Deus está dizendo para dizer para você nesta noite: para de levar os teus problemas para as pessoas que você acha que vai resolver, mas começa nesta noite a se lançar na minha presença e tu verás o que eu vou realizar na tua vida. Aí o teu irmão diga assim: para, meu irmão. Aquele homem agora, ele vai ver aqueles discípulos, os discípulos agora, quem sabe eles dizem: olha, é melhor levar para os discípulos. Ei, Pedro, ei, você que é Pedro, você que é João, ei, você que é o Judas, ei, você que é Tomé, ei, me ajuda aqui, olha o meu problema, olha aqui, olha o meu filho. Quem sabe aqueles homens até tentaram, que eu creio que aqueles discípulos oraram, mas nada aconteceu. Diga: nada aconteceu. Nada aconteceu, meu amado, minha amada, porque ainda aqueles discípulos não estavam ainda preparados. Aqueles discípulos ainda, por mais que andavam com Jesus, ainda não tinham entendimento da autoridade que eles tinham nas nossas mãos. E aquele pai agora, ele poderia voltar para trás. Aquele pai agora tinha tudo, Sabino, para voltar para trás, porque ele tinha acabado de falar com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, futuros apóstolos de Jesus. Quem sabe aquele homem agora podia ficar frustrado, parado, decepcionado, pastor Moisés, e dizer: olha, até mesmo esses homens de Jesus aqui não puderam fazer nada, então, que agora não posso fazer mais nada, agora já não tem mais situação para ser resolvida, porque os próprios apóstolos deles oraram para o meu filho e nada aconteceu. Aquele homem agora, quem sabe, o inimigo dizia para ele: olha, volta para a tua casa, se conforma, não pode ser feito nada. Quem sabe aquele homem podia ter todo esse momento de frustração, de decepção e voltar para casa, mas ali, meu amado, minha amada, quando está determinado, está determinado. Quando Deus determina, está determinado, e ninguém pode parar os pensamentos, os projetos de Deus. E Deus tinha um projeto na vida deste homem. Este homem, quem sabe, ele poderia voltar para casa decepcionado, falando mal. Quem sabe esse homem podia dizer: olha, eu fui até os apóstolos de Jesus, se os apóstolos não puderam fazer nada, que anda com ele 24 horas, então que adianta eu atravessar essa multidão? O que adianta eu pagar o preço, atravessar essa multidão toda e chegar até Jesus, e quem sabe, chegar lá também vou me decepcionar com aquele homem? Quem sabe que ele poderia tomar essa atitude? Quem sabe ele poderia dizer: olha, eu já vim até aqui, eu não vou pagar este preço, eu não vou enfrentar essa multidão. E quem sabe muitas vezes nós também não somos diferentes, meu amado. Quem sabe nós tomamos um posicionamento diferente deste homem. Quem sabe muitas vezes você já fez uma campanha, fez 2 campanhas, e quando alguém fala: olha, Deus está mandando dizer que nós vamos fazer uma campanha tal, um projeto tal, quem sabe você, a primeira coisa que você pensa, dizendo: olha, eu já fiz tantas coisas, eu já fiz tantas campanhas, já fiz campanha Deus em resposta, eu já fiz campanha de portas abertas, quebrando laço, despredação no jugo, e nada acontece, não vou fazer mais isso não. Quem sabe, meu amado, minha amada, você até entra na igreja dizendo: Deus, não permita que aquele pastor comece a falar uma nova campanha, porque já estou cansado de fazer tanta campanha, já estou cansado de fazer tantas consagrações e nada acontece. Quem sabe você, meu amado, minha amada, até se irrita quando alguém fala nisso: olha, agora nós vamos fazer uma campanha tal, e você começa a se entristecer. Quem sabe a sua atitude é totalmente diferente deste homem. Este homem não andava com Jesus, este homem não era apóstolo, este homem não era discípulo, mas aquele homem tinha algo, meu irmão, que interessava para Deus. Aquele homem tinha determinação, aquele homem tinha um desejo. Diga para o irmão assim: meu irmão, você tem que ter desejo. Aquele homem não ficou parado, aquele homem não voltou para trás, aquele homem não voltou para... Ele não queria voltar para a tua casa da mesma maneira que ele saiu da tua casa. Ele não queria dizer para a tua esposa, dizendo: olha, mulher, eu fui até lá, tinha uma grande multidão, havia mais de, sei lá, de 3, 4, 5 mil pessoas ali próximo de Jesus, e o máximo que eu achei foi os apóstolos deles ali, os apóstolos deles, os 12, sabe, 12 homens colocaram a mão, 12 homens oraram, 12 homens expulsaram, mas o nosso filho aí vem, mas o nosso filho continua a mesma coisa. Quem sabe se ele voltasse com essa notícia, pastor Moisés, nunca mais aquela mulher acreditaria de Jesus. Quem sabe aquele homem, até ele nunca mais acreditaria que Jesus era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Quem sabe o diabo queria que ele voltasse quando aqueles apóstolos não puderam fazer nada. Porque, meu amado, minha amada, a cura, a libertação não está no homem, mas a cura, a libertação está no Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o Deus Emanuel, o Deus Todo-Poderoso.
Aquele homem agora, quem sabe o inimigo queria que aquele homem voltasse para a tua casa frustrado. E quantas vezes você sai da presença de Deus frustrado, decepcionado? Quantas vezes você termina uma campanha, termina um projeto, termina um jejum, e você diz: Senhor, do que me adiantou fazer tudo isso? Do que me adiantou abrir mão, Senhor, de comer meu pão, de tomar meu café, de fazer a barba? Senhor, já se passou tanto tempo, Senhor, já fui em tantos lugares, paguei tantos carneiros, Senhor, mas nada aconteceu. Digo teu irmão assim: meu irmão, você tem que entender algo. O que você faz para Deus, você está plantando. Abre a calma, você vai colher, meu irmão. Tudo que você faz para Deus, meu amado, embora você ache que você não vai colher, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Até mesmo a promessa, ela passa pela palavra tempo. Tudo que Deus te prometeu, meu irmão, minha irmã, não é para um dia para a noite, não é para agora. Existe milagre, pastor, lógico, existe milagre, glória a Deus. O meu carro até hoje estava fazendo barulho, não conseguia andar, mas hoje quando eu liguei o carro, ele já estava funcionando normal. Glória a Deus. Passei no sigilo mecânico, olha, é isso, é aquilo, é vela, olha, é não sei o que mais, é não sei o que mais, é tudo isso. Mas hoje de manhã, quando eu liguei o carro, eu disse: meu Deus, olha, o carro está bom. Glória a Deus, glória a Deus. Tipo, teu irmão, milagre acontece, irmão. Esse homem, meu amado e amada, o diabo queria que ele voltasse para a casa dele totalmente envergonhado, e que envergonhasse a palavra de Deus. Quem sabe esse homem foi em diversos lugares. Quem sabe esse homem passou por diversos lugares, foi ali levar o teu filho e ninguém pôde fazer nada, mas agora está passando Jesus, agora está o Jesus maravilhoso, que todo mundo está dizendo que cura, que liberta. Agora Deus diz assim: olha, eu já levei meu filho em todos os lugares, já levei ele em centro espírita, já levei ele em todos os lugares, já levei ele na Ubanda, no Candomblé, já levei ele aonde as pessoas mandavam, mas nada aconteceu. Agora estão dizendo que esse tal de Jesus cura, liberta. Ele agora, quem sabe, é o único que pode. Será a minha última oportunidade. É a minha última tentativa agora de melhorar o meu filho. Esse pai agora, ele poderia, pastor Wilson, voltar decepcionado. Ele poderia voltar de cabeça baixa para a tua casa, porque ele havia tentado com os 12 discípulos de Jesus. Aqueles homens oraram, mas nada puderam fazer. Aqueles homens colocaram as mãos, mas não puderam fazer nada. Não porque Deus não tinha ainda, meu irmão, algo para aqueles homens, mas aqueles homens oravam e não acreditavam até mesmo neles. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos as nossas promessas? Sabe por que ainda nós não pisamos na terra de Canaã? Sabe por que ainda nós não possuímos aquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque muitas vezes até mesmo nós não acreditamos naquilo que nós estamos fazendo. Às vezes, quem sabe você vem até hoje para a casa do Senhor, quem sabe você vem de sexta, de domingo, quem sabe você sobe na casa de Deus, mas mesmo lá no seu íntimo, no teu coração, você diz assim: olha, eu estou indo lá por ir, porque eu sei que Deus não vai fazer nada. Quando às vezes, minha amada, você olha para a situação e diz assim: ah, eu sabia, Deus, que o Senhor, até diz assim: ah, Senhor, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor não tem filho predileto, mas eu acho que o Senhor tem, porque todo mundo recebe bênção, menos eu. Todo mundo é abençoado, menos eu. Muitas vezes, meu amado, Deus ainda não fez algo na tua vida, sabe por quê? Não é porque Deus não é poderoso, porque Ele é poderoso, mas é porque muitas vezes nós não estamos acreditando naquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Às vezes, meu amado, nós não somos bem-sucedidos, nós não conquistamos aquilo que Deus já tem para nossas vidas, não é por causa de Deus, mas é nós mesmos que se frustramos, nós mesmos colocamos empecilho, nós mesmos colocamos barreira nos nossos próprios milagres. Às vezes, meu amado, a nossa vida está da mesma maneira, porque nós voltamos para casa, de vez voltarmos alegres, de vez nós voltarmos jubilando, exaltando a Deus, de vez nós voltarmos ao Senhor glorificando, dando de glória em glória, porque a palavra do Senhor diz: em tudo dai glória. A palavra do Senhor diz que a força, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor diz que nós devemos não andar de cabisbaixo. A palavra do Senhor diz assim que nós não podemos andar derrotados. Mas muitas vezes nós saímos de um culto abençoado, avivado, saímos daqui, meu irmão, mas chega lá fora, muitas vezes nós começamos a se entristecer. Muitas vezes, meu irmão, as pessoas olham para nós e dizem: você foi para a igreja mesmo? Você tem certeza que você foi para a igreja? Porque você saiu daqui assim e voltou pior ainda. É culpa de Deus? Não. É culpa de nós mesmos. Porque, meu amado, minha amada, Deus está falando todo tempo, em todo momento:
A palavra do Senhor diz, meu irmão, diz em todo tempo para nós buscar-me eis, me achareis, quando me buscar todo o vosso coração. A palavra do Senhor diz assim: ei, eu jamais vou despedir alguém vazio, eu jamais vou despedir alguém da mesma forma que ele entrou na minha presença. Deus jamais vai deixar você sair da mesma maneira, mas muitas vezes nós saímos vazios. Não porque Deus não quis, não porque Deus não derramou a sua bênção, mas porque nós mesmo não permitimos que Deus entrasse dentro do nosso coração. E esse pai agora, ele não quer voltar para a tua casa da mesma maneira que ele saiu. Esse pai agora tem uma convicção no teu coração, que ele deveria sair da multidão. Olha o teu irmão e diga assim: saia, meu irmão. Saia, meu irmão. Saia da multidão. Porque a palavra do Senhor diz que ele veio já para quebrar todo o laço do passarinheiro. Você é livre, você já tem tantas vezes cantado, toda vez você tem profetizado isso, dizendo que você é livre para adorar, então você é livre realmente, então saia, corra. Você acabou de louvar há pouco tempo atrás, para a direita, para a esquerda, por onde eu for, as bênçãos do Senhor me seguirão. Então viva essa palavra profética, meu amado e amada. Por quê? Porque nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos pelos olhos da fé, e pela fé já começa a enxergar o teu milagre. Eu não posso mais olhar, meu irmão, da maneira que eu olhava antes. Eu não posso olhar para o problema e entender que é o meu fim. Eu não posso olhar para o problema e achar que aquilo já me fez derrotado, não. Mas eu vou olhar para o problema, mas eu vou saber que o problema é grande para mim, mas para o meu Deus não existe coisas maiores, porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso. Ei, quando você não suportar mais as tuas lutas, quando você não suportar mais os teus inimigos, meu irmão, se levante e diga: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas, porque Tu é o alfa, Tu é o ômega, Tu é o princípio e Tu é o fim. Quando você achar que já não tem mais saída, diga: Deus, para mim não tem saída, mas a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor abrirá uma porta de excelência, de escape para mim. Mas é tempo de você ser como este pai. Esse pai não aceitou voltar para a tua casa com aquele problema. Aquele pai queria uma situação, aquele pai queria uma solução para o teu problema. Deus quer, meu irmão, que você nunca saia da presença dEle. Enquanto Deus não fazer algo na tua vida: pastor, mas eu estou vindo aqui todos os dias, eu estou vindo buscar o Senhor. Permaneça, diga para o irmão: permaneça então, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando acabara de recitar lá em Jerusalém, Ele chama os seus discípulos. Ele diz assim: olha, eis que eu vou para o Pai, mas digo para vós, homens, não saia de Jerusalém, até que do alto desça sobre ti o Espírito Santo. Ele falou isso para aproximadamente, sabe quantos discípulos? Diga quantos, pastor? Diga quantos, pastor? Mais alto. Quantos, pastor? Ali é a Bíblia que você vai ver, meu irmão. Estou brincando. Pastor Moisés, 500, mais ou menos 500 discípulos. Ele vai chamar agora, dizer: olha, não saia daqui até do alto ser revestido. Permaneça em Jerusalém. A Bíblia diz que no tempo de Pentecostes, nos dias de Pentecostes, no dia de Pentecostes, veio a promessa ser realizada. Depois da morte de Jesus, para que você que não sabe, você vai saber um pouquinho da IBS. Você conta, depois da Páscoa, 7 semanas, não é isso? 7 semanas, que dá 49 dias. Por isso que depois se comemora aquele feriado que me deu um branco agora, Corpus Christi, não é isso? Por isso que depois se comemora esse feriado. Você conta das 50 dias que ele é comemorado aquele feriado, onde as pessoas lá fora não podem comer carne. Eu como até picanha, só me chamar. Jesus disse assim: olha, não saia daqui enquanto do alto não vier o Espírito Santo. Havia 500 discípulos que ouviram aquela palavra, mas no dia de Pentecostes havia somente
Quanto, pastor? Quanto, pastor? Diga, quanto, pastor? 120 aproximadamente. Para os bons de conta aí, 500 menos, você tira 120, quantos que ficaram para trás? Quanto? 380 decidiram voltar, pastor Moisés. 380 não quiseram permanecer na cidade de Jerusalém. O que eu quero dizer para você, meu amado, amada, nesta noite, aquele pai, ele disse: eu cheguei aqui e não saio daqui enquanto o Senhor não mudar a minha história. Enquanto Ele não olhar para mim, eu não saio deste lugar. Eu já levei para os discípulos não puderam fazer nada, mas agora eu vou até Jesus Cristo. Não importa o tempo, não importa quanto tempo vai esperar, mas para minha casa eu não volto com o meu filho desse jeito. Eu saí da minha casa com o meu filho problemático, mas eu vou retornar para a minha casa com a minha vitória na bênção. Que Deus está dizendo para dizer para você nesta noite, meu amado, não importa se é um dia, não importa se é 2 dias, não importa se é 1 ano, não importa se é 2 anos, mas permaneça na presença de Deus, porque o que eu te vi virá e não tardará, meu amado, minha amada. Espera com o Senhor teu Deus, descansa no Senhor teu Deus, e você vai sair da presença dele cantando o hino da vitória. Mas você tem que tomar uma atitude de permanecer na presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que for fiel até o fim, eu lhe darei a coroa da justiça e da vitória. Mas para viver qualquer milagre de Deus, meu amado, você tem que permanecer fiel ao Senhor. Você não pode jamais olhar para a situação que você está vivendo e achando que a situação que você está vivendo é algo que você vai morrer com essa situação. Não, meu amado, minha amada, há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo de Deus realizar o milagre na tua vida está por chegar. O tempo de Deus mudar a tua história está por chegar. Não haverá homem, não haverá escriba, não haverá fariseu, não haverá demônio que vai impedir a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Ninguém vai poder parar o braço forte do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Quem, olha que palavra linda, pastor Moisés, pastor Wilson, quem fará retroceder o braço forte do Senhor teu Deus? Eu quero ver demônio, eu quero ver chucaveira, eu quero ver entidades malignas que pode fazer o braço de Deus ser recolhido quando Ele decidir mudar a tua história. Lavaço do proviar comanda revia saio. Mas olha para o demônio e diga assim: meu irmão, espera. Aquietai o coração. A nossa incredulidade nos faz, meu irmão, minha irmã, permanecer no deserto. O que nos faz viver o problema diariamente não é porque Deus quer, não é porque Deus tem prazer em ver você sofrendo. Deus não fica lá no céu dele dizendo: olha, mais um ano ele está sofrendo, mais um ano o casamento dela está sendo desse jeito, mais um ano o filho dela vai ficar assim, mais um ano o pai dela vai ficar nessa cama, mais um ano o marido dela vai ficar bebendo, mais um ano a mulher dela vai ficar dessa maneira. Não, Deus não tem prazer nisso, meu amado. O que nos faz permanecer no deserto não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é que você permaneça no deserto, mas a vontade de Deus é que você acredite, que você crê, que você olhe para Deus e diz: Senhor, eu não estou vendo nada, mas a tua palavra diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas aqueles que crê que o Senhor tem uma palavra de vida eterna, uma palavra de mudança na minha vida. Olha para Deus e diga: Senhor, eu não estou vendo nada, Senhor, mas eu estou acreditando que a tua providência está por chegar na minha vida. Ah, Deus, eu não estou vendo nada, não estou ouvindo barulho de cavalos, não estou ouvindo barulhos, não estou ouvindo rumores, não estou vendo telegrama, não estou vendo telefone tocar, Senhor, mas todavia eu tudo posso. Eu acredito, Deus, que quando o Senhor se levantar do outro trono, então o Senhor me revestirá da tua grandeza, e o teu nome, Pai amado, eu vou dizer: ó Deus, verdadeiramente, quão grande é o Senhor dos exércitos.
Diga você, mas tira a incredulidade, meu irmão. O que nos faz permanecer essa tal de incredulidade nos faz estar no deserto. Mas como Deus, pastor, isso é tão bom. Ele nos ama de uma tal maneira que mesmo Ele vendo que nós somos incrédulos, mesmo Ele vendo que nós não estamos acreditando, mas chega um tempo que Ele disse, basta, chega. Ele não tem aprendido, Ele não tem crido que eu sou o que sou, Ele não tem acreditado que eu disse para Moisés, quando Moisés diz, Deus, quando eles me perguntar quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Diga para ele, Moisés, que eu sou o que sou. Deus diz assim, Pai, eles não estão mais acreditando que eu sou o que sou. Pai, eles têm andado por esse deserto mais de 40 anos e não têm aprendido o teu relacionamento comigo, não têm aprendido que eu sou o que cuido deles desde o dia, não têm aprendido que eu sou o que liberto, não têm aprendido que eu sou o que cuido, não têm aprendido que eu sou o que faço todas as coisas, não têm aprendido que eu sou o Deus que renova a aliança, não têm aprendido que eu sou um Deus de misericórdia, não têm aprendido que eu sou um Deus de benignidade, bondade, não têm acreditado, Pai. Aí Deus disse, então Jesus, o que você vai fazer, Pai? Até mesmo na incredulidade deles, eu vou agir para mostrar para ele que eu sou o que sou, o Deus que se levanta e que me compadeço pelas minhas infinitas misericórdias, e pela minha misericórdia eu farei ele ser mais que vencedor. Jesus olha para aquele pai e se compadece, e ele diz assim, versículo 19, respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Olha o temor disse, até quando? Olha para ele mais uma vez e disse, ei, até quando? Até quando? Diga para ele, quer resposta, irmão? Até você abrir os teus olhos e saber que a situação que você está vivendo, você tem que acordar e saber que você é profeta de Deus. Você tem que acordar e entender, meu amado, minha amada, que embora nós não sejamos merecedores de coisa alguma, Ele nos fez merecedores de toda a sua glória. Nós, outra hora, éramos rejeitados. Nós, outra horas, nós não éramos nada. Mas Ele diz nas suas escrituras, usando profetas de Isaías, eis, vou para aqueles que não me procuraste. Eu vou atrás daqueles que não acreditam em mim, e farei deles um povo, farei deles uma nação forte. Eu decanto a palavra para sempre que Deus está dizendo para dizer para nós nesta noite, meu amado, minha amada, que a situação que nós estamos vivendo, as lutas, as frustrações, a decepção, esse problema que você está carregando até o dia de hoje, não é por culpa de Deus, não é porque Deus quer você carregando esta cruz pesada, mas é porque Ele está dizendo para dizer para nós nesta noite, até quando nós vamos sofrer, até quando nós vamos ficar precisando, negando lá para a chebra, mendigando pão, mas é tempo de você olhar, meu amado, e entender que a glória do Senhor te reveste, e que você é profeta, e se você é profeta, então sai desta caverna, sai desta fornalha, sai desta cova, sai desse abismo e começa a dizer, Senhor, eu sou uma nova criatura do Senhor Jesus Cristo, então eu sou, meu Pai amado, herdeiro da tua glória. Mas você tem que entender, meu amado, minha amada, que você tem que se levantar e se apresentar para Jesus. Você tem que se apresentar para Ele, fazer como esse pai fez, ele se apresentou para Jesus. Você tem que se expor para Ele. Diga para o teu irmão, não se exponha para homem, irmão, se exponha para Deus. A sua palavra diz bater e a se brusar. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acharás.
Esse homem buscou Jesus. Esse homem, amado e amada, ele entendeu a palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscaste de todo o vosso coração. Deus, ele sabe quando você se apresenta. Pastor, já vim aqui, já sou crente há 10 anos e não mudou nada. Mas será que você até hoje não aprendeu como se aproximar, como se você se colocar na presença dele? Será, meu irmão, que há 10 anos, se você olhar, fizer uma retrospectiva da tua vida, será que até hoje você não tem aprendido que não adianta, meu irmão, minha irmã? Muitas pessoas estavam do lado de Jesus, a multidão, havia pessoas, havia homens, havia mulheres, muitos estavam ali, muitos queriam ser curados, muitos queriam ser libertos, mas muitos não foram, muitos saíram da mesma maneira, porque não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é, meu irmão, de qualquer maneira, não é porque você é feio, não é porque você é baixinho, não é porque você é gordinho, não é porque você nasceu pobre, que isso vai chamar a atenção de Deus. Isso não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é quando você se levanta e você se humilha, e quando você o adora, quando a tua adoração chegar até Deus, meu irmão, irmã. Se a tua dor é adoração, então vai chamar a atenção de Deus, meu irmão, minha irmã. O que importa não é o estado que você está vivendo, mas é o momento da tua adoração que vai despertar, meu irmão, irmã, a vontade de Deus mudar a sua história. Meu irmão, a Bíblia diz, se você ler a Bíblia, você vai ver que havia muitas pessoas enfermas. Se você conhecer as Escrituras, você vai ver lá no tanque de Betesda, havia muitos enfermos. Diga muitos, irmão. Havia leprosos, havia pessoas ali de todas as maneiras. Mas nem todo pastor Moisés foi curado. Somente um homem foi curado naquele dia. Ao vermos então, entendemos que não é só porque nós achamos que, Senhor, Deus vai mudar a minha história, porque eu sou coitadinho, porque eu sou miserável, porque as pessoas pisam em mim. Deus vai se compadecer de mim, porque eu nasci pobre, porque eu comi, Senhor, desculpa a palavra, eu comi um pão de que o diabo amassou, meu irmão. O diabo não estraga pão nenhum, não, meu irmão. Então o Senhor está dizendo que não é no seu estado, não é a sua luta que vai chamar a atenção de Deus, mas é você se apresentar, é você se dizer: Senhor, eu não quero saber da minha luta, eu não quero saber quem eu estou, eu não quero saber se eu estou ferido, eu não quero saber se eu estou machucado, mas o que eu quero, Senhor, é te adorar. Eu só quero te adorar, eu quero dizer, Senhor, que eu sei, Senhor, que vale a pena passar por tudo isso, porque eu sei, Senhor, que minha carne para nada presta, que a minha carne para nada presta, mas o que vivifica é o meu espírito, está com o Senhor Deus. Não importa para mim, Senhor, se eu tenho uma conta recheada, não importa, Senhor, se cortar a minha luz, se cortar a minha água, mas o que importa, Senhor, que eles não podem tirar de mim a tua doce presença do teu Espírito Santo. É isso que te chama a atenção de Deus, é você aprender a ser adorador. O teu irmão, diga assim: você sabe o que é ser um adorador, meu irmão? Olha o teu irmão, diga assim: você é adorador? Olha para o outro irmão, diga assim: você é adorador? Lavaço, canta, lavaço. Lavaço, tomou como Yavaçu, Yavaçu. Nessa que Deus pode te perguntar de novo: você é adorador de Deus? Lavaçu, canta, do probiaço, do promanarabaxé. Tu és adorador de Deus? Será que nós podemos responder isso para Deus hoje?
Oh, igreja de Deus, não me dais para o Espírito Santo de Deus, que tudo conhece e tudo sabe. Não enganeis a si mesmo, diz o Senhor dos Exércitos. Porque sou Deus que fiz o homem nu na canta, na bravassura. Eu enxergo e compreendo o homem de que maneira que vocês não entendem. Eu vejo tu como tu jamais imaginaste que alguém consegue ver. Por acaso fiz o homem com roupa no jardim? Por acaso vesti Adão e Eva naquele paraíso? Derreve a soia, canta na rabadada bravassura. Eu vejo o homem de maneira que tu nem imagina. Alabrava suíve canto no problaço do bocoma da laze. Tenho eu operado tantas coisas. Tenho eu entregado tantas coisas. Mas eu digo para vós, de canto no probiaço do loprovochobiaço. Não quero ouro, não quero prata. Daia, canto, neviaçúria, canto no probaço. Eu quero apenas que me adore. Quero apenas que tu me adore, me adore, me adore. Para que eu vim e para que eu possa realizar aquilo que eu tenho prometido para vós. Dai sodomo como provosso e eleviaço, domo como reviaçaio. Tenho eu derramado sobre vós muitas coisas, mas tenho muito mais para realizar no meio de cada um de vós que aqui está. Ah, defasorialo provou, gemiado com a darablastéria. No meio de vós há muitos eu quero levantar nesta terra para ser os profetas, para ser a minha defaço do meu comandaravlaço, a minha testemunha. E digo para ti nesta noite, na rabassúria, sou eu Deus para que mintam? Por acaso prometi eu, não cumprirei? Mas digo para vós, adorai-os. Adorai, 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 adorai. Adorai, 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 na canto do proviaço, do provocomandor, do provastério. E tu verás que eu vou fazer, que eu vou realizar. E verás porta abrindo, e verás o inimigo caindo por terra, por causa da adoração. Lei calavravashuia sou, no promandaravavasaio. Lembra-te de como da revessaio que eu mandei em lavaço a minha glória sobre a terra, quando meu filho Salomão me adorava, não quando clamava. A mim que afaço, do provou comandar a vós. Digo para vós, adorai. Adorai, filho meus, e tu verás o meu agir. É tempo de cantar. É tempo de cantar, é tempo de buscar, Ravasso, ser um verdadeiro adorador. Quando estava aqui, eu senti a presença de Deus forte. Eu via Deus se movendo, uma grande mão de Deus se movendo sobre este lugar. E Deus dizia, diga para eles, que eu quero transformar eles primeiramente em verdadeiros adoradores. Amados, este pai viveu o milagre de Deus, porque ele saiu da multidão de problema, e ele decretou algo na sua vida. Eu não saio da presença deste homem
enquanto ele não mudar. E ele podia mentir para Deus, mas ele diz assim lá no versículo 24: com lágrimas disse: eu creio, Senhor, mas na verdade ajuda-me na minha incredulidade. Fala a verdade para Deus. Diga: Deus, eu vou até na tua casa, Senhor, mas na verdade é isso. A palavra do Senhor diz que nas mãos de Deus há uma espada. Diga: espada. E essa espada, pastor Wilson, Denise e Washington, não é para matar, mas a Bíblia diz que a espada de Deus é para enfiar dentro de nós, mas não é para a nossa morte. Sabe para quê? Para fazer a separação da medula e da alma. É lá onde que está tudo aquilo que nós somos. É onde Ele enxerga verdadeiramente que nós somos. Olha o teu irmão, diga assim: Ele sabe que você é. Diga para o outro: Ele sabe que você é. E Ele está cansado, meu irmão. Ele está dizendo para nós nesta noite: ei, até quando nós vamos viver de aparência? Vamos dizer para Deus a verdade, dizendo: Senhor, eu sou assim, mas eu preciso do teu milagre na minha vida. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Se desprenda de tudo nesta noite e comece a dizer para Ele: Deus, eu sou assim, ó. Eu sou isso. Diga com Paulo: que mais Deus se agrada não é de tentarmos achar uma culpa em nós mesmos, mas que nós sejamos realistas para Deus. Deus, eu não acredito, Senhor. Não adianta nem levantar o profeta, porque eu não acredito mais. Diga a verdade para Ele. Diga: Deus, eu sou isso. Eu sou como Paulo dizia: maldito homem que sou, miserável homem que sou. Diga para Ele isso. Se você for corajoso, olha com Ele nesta noite. Se derrame com Ele nesta noite. Se quebra nesta noite. Quebra o vaso. Ele sai esse cheiro que é necessário. Não importa o cheiro. Não importa o que vai subir para Deus, mas que importa que suba o verdadeiro cheiro. Aquela mulher quebrou o vaso dela abraço. Aquela mulher não queria saber qual o cheiro que iria subir, mas ela queria dar o melhor para Deus. Então se quebra nesta noite. Não fica olhando para o irmão do teu lado, mas dê para ele aquilo que é você. Fala para ele aonde você erra. Mostra para ele onde você peca. Mostra para ele onde você tropeça.